para que a sociedade se sinta mais protegida, assim, pelo menos saber quem realmente de político no país que é sério, né? Com certeza, É a população fica nesse meio, porque a população de lá, na época desse vídeo, enfim, queimaram coisas em frente à Assembleia Legislativa. Agora a investigação tem que ser muito, né, tem que apurar bastante. Que esse vídeo que ele denunciou para a imprensa, por jornais, televisão, quer dizer, uma coisa que ele já tinha em 2003, né? E só foi rolar carta agora. Na manga, né? Ele sabe que está com a carta na manga muito grande, né? E agora está desenrolando. A gente faz um pequeno intervalo no Acorda Brasília, você não sai daí. O nosso bate-papo continua no próximo bloco. Você fica com imagens agora da Ponte JK. Vamos saber a cotação do euro para esta quinta-feira. O euro abre o dia cotado a 2,793 para compra, 2,947 para venda, em leve alta de 0,04%. Não saia daí, o Acorda Brasília volta já. Acorda Brasília, agora são 8 horas e 25 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 23 de junho. E a gente recebe aqui nos nossos estúdios Ivaldo Cavalcante, repórter fotográfico. A gente começa esse bloco falando sobre esporte. Vamos falar sobre o jogo do Brasil, que enfrentou o Japão ontem e ficou no empate de 2-2. Segundo mostra aqui o Jornal de Brasília, Brasil escapa de um vexame. Seleção se classifica ao empatar com o Japão, que foi prejudicado pela arbitragem, que terminou aí o placar final com Brasil 2 e Japão 2 também. O que você achou do jogo de ontem, Ivaldo? Achei legal, assim, pelo lado do Japão, inclusive, que eu acredito que foi o grande vencedor disso, né? Acho bacana. Inclusive, anularam um gol do Japão, né? Mas, assim, o futebol, eu deixei de torcer muito do futebol, assim, faz mais de 15 anos. Por quê? Porque na década de 90, 80, eu acho que o futebol era mais arte, né? Futebol arte, aqueles caras que não tinham esses grandes salários como tem hoje. Hoje os caras têm o melhor salário do planeta e perdem gols, né? E não deveria perder. Eu acho que o brasileiro merece essa coisa, assim, que volte aqueles grandes jogadores da década de 80, 90, sabe? Eu não confio muito nos jogadores da seleção brasileira, porque parece que eles não chutam bem. Nos clubes eles jogam bem, mas quando chegam na seleção eles gelam, sabe? Você acha que... Eu vejo que tem uma imaturidade muito grande desses novos jogadores. Você acha que hoje em dia existe muito, assim, uma máxima de que, antes você falou em futebol arte, futebol, né? É assim, que em vez de artista da bola, existe muito artista celebridade. Hoje você vê que o Ronaldo, quando se separou da Cicarelli, isso ocupou todo o noticiário, enfim, existe também esse lado muito de celebridade. Tem esse lado também de celebridade, né? Que acho que enche muito o ego dos artistas, que não deixam de ser grandes artistas, né? E eu acho que é isso. Não dá continuidade da década de 80, os grandes jogadores que você assistia com prazer, né? Os caras chutavam e sabia que assim, de 7 chutes ao gol, com certeza 4, 5 entrava a bola na rede. Hoje não, hoje a gente vê que é muito assim fantasia, muito fantasioso os jogadores. A imprensa joga eles muito lá em cima, é por isso que acaba até confundindo a cabeça deles, gelam, né? Até a rapaziada quando está em campo, sabe? Também fala disso, né? Eu acredito que sim. Bom, a gente tem uma notícia nova também que não está nos jornais, mas vai acontecer aqui em Brasília, o lançamento do livro do Ivaldo Pereira, que a gente vai mostrar aqui, o livro Brasília, 25 anos de fotojornalismo. É um livro que conta a sua carreira aqui em Brasília, 25 anos de fotos, principalmente fotos sociais, não é isso, Ivaldo? Exatamente. E a minha praia mesmo é o fotojornalismo. Aqui em Brasília tem grandes fotojornalistas, mas assim, o que eu me dedico mais, assim, durante esses 25 anos de trabalho, né, é mais o problema social, sabe? Eu milito mais nessa área. A gente tem umas fotos aí que a gente vai mostrar aqui também no programa, que são fotos tiradas por você, e são fotos que tem o apelo aí que a gente está falando, o apelo da imagem, mas também tem fotos com apelo social bastante forte, como está falando, que é o seu trabalho, né? O lançamento vai ser no dia 29? Dia 29, na quarta-feira, no Monumental, restaurante Monumental. Agora, são quantas fotos aqui nesse livro para quem quiser comprar? Esse livro tem mais ou menos umas 450 fotos dentro do livro, e o revestimento da capa tem mais ou menos umas 360. Então, assim, é um livro recheado, é uma caras, mas assim, com enfoque social, né? Ideológico, assim, e demonstra também, assim, o movimento sindical, o movimento político, né? O cultural, tem os pioneiros da cultura, né?
Tem várias Brasília, correntes, tem né? várias vertentes culturais nesse livro. Acho que tudo que tem de bacana em Brasília, tanto a sujeira que está debaixo do tapete, como as fotos bonitas também, que é o céu de Brasília, tem nesse livro. Legal. O livro vai ser lançado no dia 29 e já está nas melhores livrarias, né? Exatamente. Olha, muito obrigada pela nossa entrevista, mas infelizmente nosso tempo acabou. Obrigado. Obrigado, Acorda Brasília. Vai ficando por aqui. Outras notícias da cidade você vê logo mais ao 12h30 no Jornal Local, primeira edição. Fique agora com o programa Brasília Animada. Para você, uma ótima quinta-feira e eu te espero amanhã. O fotógrafo Ivaldo Cavalcante lança hoje Brasília 25 anos de fotojornalismo. Registros da história da capital em fotografia. Protesto de índio na esplanada, turistas admiradas e ao fundo a Catedral de Brasília. Detalhes que não escapam às lentes do fotógrafo Ivaldo Cavalcante, um profissional com 45 anos de Brasília e muitas histórias para contar. Tem muita coisa registrada. Tem um badernaço, ó. Sinto até o cheiro de pólvora, de gás lacrimogênico aqui na praça, né? Teve em 86. E assim, teve também vários movimentos culturais, né? Tem o MST, a marcha de 100 mil, que eu fotografei. Esplanada dos Ministérios, Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Rodoviária. Em 25 anos de profissão, Brasília sempre foi a inspiração para fotos premiadas. Ao todo, são 10 prêmios nacionais e 16 fora do Brasil. Eu estou sempre com a máquina, às vezes eu estou de carro, paro o carro para fazer a imagem. Tem um arrependimento muito grande quando você vê uma imagem forte, né? E deixa passar. Imagem boa não se deve desperdiçar, tem que fazer mesmo. Para comemorar os 25 anos de carreira, o fotógrafo Ivaldo decidiu reunir suas melhores imagens neste livro. Não apenas as fotos premiadas e o lado político da cidade, mas também registros da vida cultural e das diferenças sociais de Brasília. No total, 800 fotos de políticos, protestos violentos, artistas e muitos registros da miséria em que vivem os meninos de rua de Brasília. A rodoviária serviu de palco para muitos registros que transformaram o fotógrafo em voluntário de uma entidade na Inglaterra dirigida pelo guitarrista Jimmy Page. 200 livros vão ser doados à ONG inglesa e o dinheiro arrecadado com a venda vai ajudar as crianças pobres aqui do DF. Eu fico feliz de estar contribuindo para essa meninada que eu vejo todos os dias aqui. Esse livro para mim assim pode ter certeza que é o meu melhor prêmio que eu tive. A fotografia é como a vida, né? Tem que clicar no momento certo, porque depois não recupera. Fala Brasília. Vou aproveitar o gancho que o PPS, essa semana, o novo entrevistado do Caderno Brasília do Jornal Hoje em Dia foi o presidente do PPS, Roberto Freire, que disse que foi convocado para ser candidato à presidência, para lembrar que o Caderno Brasília está lançando hoje, no Monumental, esse livro do nosso repórter fotográfico Ivaldo Cavalcante. São 25 anos de fotojornalismo, são fotos fantásticas, premiadas. Ele é o único repórter fotográfico brasileiro que tem prêmios como Rei de Espanha, Prêmio Internacional e vários outros. E ele mistura a cobertura da política com uma forte cobertura social. Então é um livro que reúne fotos de política que o presidente Lula, candidato, com pé na lama. Olha, mas era lama mesmo na época que ele estava andando. Foi por acaso que eu abri aqui, não tem nenhum outro sentido. Ao mesmo tempo tem muitas fotos de conteúdo social. Então hoje no Monumental, de 7 a 1 da tarde, a 1 da manhã, está todo mundo convidado para ir lá para o lançamento desse livro, 25 anos, fotos. Aproveitei o gancho aí, que eu lembrei que o nosso entrevistado da semana Ainda foi... bem que até 1 da manhã, porque acho que hoje vamos abrir até meia-noite de novo. Estamos esperando o senhor lá. O fotógrafo Ivaldo Cavalcante lança o livro dos 25 anos de profissão. Entre os registros está, por exemplo, o último show de Renato Russo. O repórter Alessandro Saturno conversou com o Ivaldo. Vamos conferir. O fotógrafo Ivaldo Cavalcante lança logo mais o livro Brasília 25 anos de fotojornalismo.
A obra reúne mais de 450 imagens inéditas e é uma coletânea dos 25 anos de trabalho do fotógrafo. Agora eu converso com o Ivaldo. Ivaldo, essa é uma das formas aí, o lançamento do livro, de você fazer toda a retrospectiva do seu trabalho? Exatamente, é uma retrospectiva de 25 anos de fotojornalismo na capital federal, onde eu enfoco todas as vertentes culturais da cidade. Social, política, sindical e também outros problemas sociais. Esses 25 anos aí você teve fatos inéditos. Nesses 25 anos, que fatos aí você poderia citar pra gente? Eu tive, assim, vários. Inclusive tem umas que até me choca até hoje. Foi uma das fotos que eu fiz de uma criança de 13 anos se injetando, né, cocaína no braço, sabe? São umas fotos muito fortes, né? Agora, você separou aí pra gente algumas imagens. Vamos falar da primeira aí. Essa foto, o que quer dizer, onde foi tirada? Essa foto, ela foi tirada aqui na 116 Norte, né? Inclusive uma pauta do Caderno Brasília, que é premiada, está no MIF, Museu Internacional de Fotografia, né? E que ela é muito interessante, porque enfoca bem, assim, a problemática social que o país vive, né? Você vê que até o Cristo é quebrado. Vamos passar para outra aí. Essas três aqui, o que que fala? A outra é mais assim um cartão postal, porque Brasília é muito interessante, assim, como a gente tem o céu de Brasília. Essa foto assim foi um reflexo que teve aqui num dos edifícios no setor comercial norte. Inclusive essa foto está no MIF, Museu Internacional de Fotografia. E a outra são esse conjunto de fotos aqui, que pega aqui essas duas crianças, também feita pelo Caderno Brasília, e o container do STF, né, Supremo Tribunal Federal. E aqui embaixo tem também uma agressão policial, que também é uma foto premiada, né? Enfim, o livro assim enfoca assim todos os lados violentos também de uma grande cidade, apesar que Brasília não é uma grande metrópole, mas há problemas tanto quanto as grandes metrópoles. Ok, obrigado pela entrevista, Ivaldo. Só lembrando para você que o convite está feito. O lançamento do livro dele é logo mais a partir das 8 horas da noite no Bar Monumental, na 202 Sul. Obrigada, boa noite para você e até amanhã.